vezes que vai se falar de dívida pública nos meios de comunicação, que são aqueles que atingem a maior parte da população, como muitas coisas em economia às vezes são meio complicadas, né? Então a imprensa ela vai simplificar, mas ela simplifica de uma forma enganosa, né? Normalmente, quando se fala em dívida pública, que é a dívida do Estado, os telejornais, as rádios, os jornais impressos, eles comparam a dívida pública com a dívida de uma família, né? Eles adoram fazer essa comparação. Então, por exemplo, quando eles querem dizer que o Estado precisa fazer um ajuste fiscal, quer dizer, ele tem que dar gastos, aí o jornalista lá na Rede Globo ou qualquer outro canal de televisão fala assim, olha, você, uma família, se você ganha 1.000 por mês e você está gastando 1.100, você precisa cortar gastos, porque senão você vai ter um endividamento muito grande, você vai ficar com o nome sujo, enfim, você vai para o SPC e etc e tal. Então, você tem que cortar. O Estado é a mesma coisa, eles falam isso. E essa é a maior mentira, né? É a maior mentira porque a origem da dívida pública não é o gasto público, essa é a primeira questão, que eu vou até tentar mostrar para vocês, vou falar aqui para vocês sobre isso. E, em segundo lugar, o Estado, ele tem prerrogativas legais, ele tem poderes legais que uma família não tem, né? Então, para começar a falar um pouco o que é a dívida pública, e não tem nada a ver nem com a dívida de uma pessoa, de uma família, e nem com a maioria das empresas. As empresas também não podem ser comparadas com o Estado, porque as empresas vão à falência. Essa é a primeira questão. Empresas e famílias, as famílias ficam extremamente endividadas e vão ficar sem crédito. As empresas podem ir à falência. O Estado não fale. Não existe a possibilidade de falência do Estado. Ponto. Então, já é uma diferença fundamental. Mas vamos lá, vamos pela origem, né? A primeira questão é que a gente tem que ver como é que surgiu a dívida pública. Em todos os estados capitalistas, a dívida pública, ela surge não porque o Estado gastou mais, por exemplo, com educação, com saúde, construindo portos, aeroportos, estradas, segurança pública, contratou um monte de funcionário público, ou pagou milhões de salário, mesmo de deputados, senadores. Não é aí que é a origem da dívida pública. A dívida pública, ela surge e ela ressurge, mesmo quando ela está muito baixa, ela volta a crescer, quando tem muita gente naquela sociedade, vamos pegar o exemplo do Brasil, tem muita gente no Brasil com muito dinheiro, mas não sabe o que fazer com esse dinheiro. Quer dizer, todas as pessoas que têm muito dinheiro, elas não saem por aí simplesmente gastando dinheiro em bens de consumo, elas querem fazer o dinheiro render. Isso é o capital, né? O capital, ele só é capital, o dinheiro, ele só é capital quando ele visa aumentar de tamanho. Então, o capitalista, né, nesse caso, o dono desse dinheiro, ele tem várias opções. Ele pode montar uma fábrica, ele pode comprar uma fazenda e produzir gado, ou plantar soja, ou plantar abobrinha. Ele pode investir numa atividade produtiva, e aí, através do mecanismo, né, da contratação da força de trabalho, que vai gerar mais valia, da venda desses produtos, ele vai ter o lucro, o capital dele vai crescer. Esta seria, digamos, a forma tradicional dos capitalistas lucrarem. E ele pode fazer isso nas mais diversas áreas da economia, né? Ele pode tanto montar uma fábrica, ter uma fazenda, ou abrir um negócio, montar uma clínica médica, montar uma escola, montar uma academia de ginástica. Ele está fazendo um investimento do capital dele e com a atividade daquele negócio dele, ele vai ter o lucro, o capital vai aumentar. Agora, principalmente nos momentos em que a economia está em crise, ou, como é o caso do Brasil, né, que está havendo um processo de desindustrialização, né, há uma nova configuração internacional na economia capitalista, e o Brasil está ficando de fora dessa configuração, os bilionários brasileiros, quer dizer, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, né, no Brasil, eles precisam de algo que faça esse capital render. E esse algo
algo que vai fazer o capital render, por incrível que pareça, é a dívida pública. Ou seja, o Estado, então, para suprir a necessidade de pessoas que são extremamente ricas, o Estado vende títulos de dívida pública com prazo, né, de validade desse título, com a promessa de pagar juros por esse título. Como nós vimos nessa semana, o Banco Central já aumentou a taxa de juros dos títulos da dívida pública. E aumentou 0,75%, foi um aumento brutal. Né? Então, se o Estado brasileiro realmente quisesse reduzir a dívida pública, a primeira coisa que ele faria era não aumentar a taxa de juros da dívida pública. Mas ele aumentou. Então, toda a dívida pública de qualquer Estado, ela funciona como uma válvula de escape para o capital ter como se valorizar, ter como lucrar, digamos, para falar de uma maneira bem simples, porque tecnicamente não é lucro, né, é renda, mas para todo mundo entender, para que esses capitalistas que não vão investir na produção, não vão investir em algum negócio, eles tenham, então, a possibilidade de ter um rendimento para o seu capital sem precisar fazer nada, né? Eles só precisam emprestar o dinheiro para o Estado.